sabia que filho de traficante ostentava dinheiro do tráfico nas redes sociais. Eu não sabia que macaco voava. Eu não sabia que gorila falava inglês. Mostra para mim a foto daquele velho que está pagando a sua passagem. Quando eu fui colocar o meu primeiro vídeo nas redes sociais, eu queria só mostrar 5 lugares de Nova York que eu mais gosto. O meu sonho era ser um blogueirinho de viagens. Juro para vocês. Sabe aqueles blogueirinhos de viagem? Que faz aquelas fotos assim, gente, estamos aqui, tudo bom, não é? Eu queria ser esse blogueirinho. E aí eu tinha várias histórias, de várias ideias, de vários lugares que eu queria viajar, mas eu gravei aquele vídeo, coloquei no ar, cheio de expectativa, e quando eu acordei, a primeira coisa que eu recebi foram essas mensagens que eu te contei agora. Foi isso. Eu fechei o meu canal, levei um susto e comecei a pesquisar como eu poderia combater tudo aquilo que eu estava vendo ser construído na minha frente e como eu não sabia responder. Você acredita? Foi a minha cor que eles viram quando eu coloquei uma simples viagem para Nova York. Espera aí, ele está realizando um desejo que é meu. Gente, eu não sou a cor daquele jovem que sai do Brasil para ir num parque, ver uma pessoa vestida de ratazana dando tchau para a criança. Quiçá de um jovem que vai passear em Nova York. O nome disso é racismo estrutural. Porque por conta da estrutura, eu não consigo enxergar meios visíveis pelas quais aquele jovem está ali em Nova York, tirando fotos na Times Square. Eu tenho um objetivo. E o meu objetivo começou ali. Entrar nas redes sociais e usar minha voz para escrever e falar sobre tudo aquilo que eu vi sendo construído nas redes sociais através de influenciadores que usavam aquela plataforma para dizer que o negro escravizou o próprio negro. Já ouviu? Para dizer que o negro é mais racista do que o branco. Já ouviu? Pois foi isso. Pessoas que não estudaram nada da nossa história, que não conhecem nada da nossa vivência, que não sabem nada sobre a realidade de ser negro nesse país, resolveram entrar nas redes sociais para reinventar a história do negro nesse país. Uma história que nunca foi contada, mas eles resolveram ter a última palavra sobre a nossa história e a nossa dor. Então, eu entrei nas redes sociais para falar sobre racismo estrutural. Mesmo não sendo um acadêmico da área de história, eu acho que eu tenho mais propriedade para falar sobre a história do meu povo do que eles. E eu comecei a pesquisar, ler. E aí eu queria fazer uma viagem com vocês sobre racismo estrutural. Vem comigo? Vem? Então vamos lá. Vou fazer uma linha do tempo para explicar que racismo estrutural não pode ser chamado de mimimi ou vitimismo. Vamos para 1824, quando negros são considerados seres semimoventes e poderiam ser hipotecados à casa. Ou, a 1839, em que um decreto no Rio de Janeiro, e que se espalha pelo Brasil inteiro, impede que negros frequentem escolas públicas. Ou então, a 1850, quando a lei de terras impede que negros, pessoas escravizadas ou não, alforriadas, livres, tivessem acesso a terras. Ou a 1870, com a importação de imigrantes europeus após o censo de 1872 e as leis para inglês ver.
que não resolvem nada. 1888 nós temos a lei da tal chamada heroína, a lei 3.353, desculpem o erro. Imagina só, entregaram-nos as traças, mas em 1890, com o decreto 847, chamado Vadios e Capoeiras, pessoas que praticassem religião de matriz africana ou capoeira poderiam ser encarcerados. Começa ali a história do encarceramento de homens e mulheres negras nesse país. Está me acompanhando? É a estrutura. Pois em 1911, após a participação do Brasil no Congresso Mundial das Raças, liderado pelo Dr. João Batista de Lacerda, o Brasil traz uma ideia que é a Lei 9.081, que traz as primeiras cotas para brancos nesse país, e que institui que essas pessoas vão ter direito a terras, a educação, as colônias. Será que eu estou no estado certo? As colônias. Para nós, nada. Em 1934, nós temos a primeira Constituição que traz eugenia na Constituição. Artigo 38, parágrafo B, diz o seguinte: fomentar a educação eugênica, branquear o país, acabar com gente como eu. E é o primeiro ano que os negros têm direito a voto, acredita? Em 1937, a Frente Negra Brasileira é proibida e se torna ilegal. O grupo que falaria pelos negros e com os negros se torna ilegal nesse país. Em 1968, nós temos uma lei chamada Lei do Boi, a Lei 5.465. Você sabe o que dizia a Lei do Boi? 50% das vagas nas universidades agrícolas, e depois se espalha isso, são destinadas a pessoas que possuem terras. Só em 1988, 488 anos depois de tudo que passamos aqui, constitucionalmente, o Brasil vai reconhecer que o racismo é crime. Em 2001, na Conferência de Durban, os delegados cobram ao Brasil uma postura em relação às diferenças entre pretos e brancos, às desigualdades. E aí o Brasil vai instituir as cotas. Primeiramente em 2002, após uma grande discussão, mas só em 2012, as cotas são aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal desse país por unanimidade. Mas tem gente que ainda continua discutindo cota até hoje. E chegamos a 2019. Você entende que o racismo é estrutural? Houve uma estrutura que foi criada para nos impedir de chegarmos até o lugar que muitos brancos ocupam simplesmente por serem brancos. Fala para mim que você não conhece um branco incompetente. A nossa pauta é importante porque há muitos meninos e meninas negras competentíssimos, dos quais nós ouvimos aqui e vamos ouvir muito mais. Mas o nosso país não deseja nos ouvir, porque foram os nossos avós, bisavós, tataravós, que trabalharam gratuitamente quase. CLT não funcionava para a gente. Nas casas de pessoas brancas desse país. Ou seja, ordem e progresso significam duas coisas completamente diferentes no Brasil. Se você vê essa linha estrutural, você vai ver que ordem e progresso significa ordem, leis, burocracia, impedimento para pretos, pobres e favelados. E progresso? Pequenas cotas, pequenas ajudinhas para os descendentes dos europeus que adoram contar a sua história. Ah, como eles gostam de falar que vão tirar um passaporte europeu se tudo der errado e ir embora daqui. Ordem e progresso significam coisas completamente diferentes. E depois de eu te explicar tudo aqui sobre a estrutura do racismo, a gente podia ir muito mais a fundo. Você ainda vai ter coragem de deixar pessoas dizerem que a nossa história, a nossa dor, a nossa trajetória
vai ser resumida em 2 palavras, repetidas 3 vezes? Mi. Não pode. O Brasil precisa acordar e começar a prestar atenção que tem um povo que conta a sua história todo dia. E ele conta a sua história em cima dos nossos corpos, negando todo o passado de uma estrutura que fez com que esse país se transformasse no que é hoje. Mas aí, nós estamos hoje como se estivéssemos nos anos 60 nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu lá? Vários brancos reconheceram que não era pessoal, que o combate ao racismo é coletivo, e que na coletividade dos brancos eles precisam reconhecer os seus privilégios, para que nós possamos fazer uma caminhada em direção ao avanço que nós precisamos nessa sociedade. Os brancos precisam entender que coletivamente eles ajudaram no sistema que nos oprimiu, mas que coletivamente eles têm como responsabilidade moral de ajudar a acabar com essa estrutura que você acabou de ver nesse PPT. Daqui a 60 anos, bisnetos, netos, filhos de muitos aqui vão perguntar: pai, mãe, de que lado o senhor, a senhora esteve? Vovó, bisavô, bisavó, de que lado o senhor, a senhora esteve no momento em que os negros brasileiros discutiam a revolução de um país que precisava mudar? De que lado você esteve? E aí você vai poder olhar para trás e falar assim: eu não silenciei quando eu vi o erro acontecer, quando eu estendi a estrutura de um país mentiroso e meritocrático. Eu não me silenciei, e cabe a nós começar a discutir isso. Eu espero você do lado de cá, nos ajudando a refletir, a mudar esse país. E eu tenho um convite a fazer. Ei, vamos juntos promover o processo civilizatório que esse país tanto precisa? Então vamos.